Meu pai, José Carlos Siqueira Ribeiro, ele tinha 24 anos, saiu num final de semana com amigos para poder pescar, porque precisava juntar uma grana para fazer um extra para a família. A gente tem mais de 40 anos desse desaparecimento. O impacto disso é um buraco, né? Fica uma lacuna aí na minha história. Esse desaparecimento, ele se dá num contexto de que as outras pessoas aparecem, né? Os corpos delas aparecem, né? Esse barco saiu da região de Manguinhos, na Serra. As duas outras pessoas que estavam no barco, os corpos apareceram, e o do meu pai não. E aí você não tem um desfecho, né? E aí você fica aguardando. A minha família passou anos aguardando a volta de uma pessoa que era jovem, que era saudável e que nadava muito bem. Então eles criaram uma expectativa de que ele pudesse ter ficado à deriva no mar e conseguido sobreviver e perdido a memória, alguma coisa do gênero, ou ter sido resgatado. Essa era uma narrativa como de ter sido resgatado por navios que passavam em alto mar, né? Então, assim, era uma expectativa, né? A minha mãe faleceu e ela sempre disse isso, que ela achava que de um momento para o outro ele podia aparecer. Recentemente, né, eu tive que me casar e tive que juntar vários documentos para esse casamento acontecer. E entre eles as certidões, né, do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe, no caso, ela já é falecida desde 2013. E do meu pai era uma certidão de nascimento. E aquilo me tocou muito, porque ele é falecido e eu não tinha como comprovar isso. Então eu comecei a buscar, depois do casamento, durante a pandemia, eu comecei a buscar por provas desse desaparecimento. E aí, para minha alegria, e graças a Deus por isso, existe o jornal, eu sou jornalista e isso me comove bastante, a gente conseguiu comprovar esse desaparecimento de maneira prática, né, com as matérias que foram noticiadas na época em A Gazeta. Foi mais de uma semana desse desaparecimento sendo veiculado. E aí eu entrei em contato com o SEDOC, da Rede Gazeta, e fiz essa busca para anexar e abrir esse processo. Porque o processo de morte presumida é um processo muito delicado, porque você está dizendo para a justiça que uma pessoa está morta. Só que você tem que provar isso. E aí você junta provas testemunhais, né? Pessoas que não fosse eu, né? Outras pessoas que viveram essa situação, e busca outros registros. Eu fui até a Capitania dos Portos, mas eles não tinham nenhum tipo de registro da época. Então foi o jornal, a certidão de nascimento, alguns outros documentos que tinham e que também não existiam, por exemplo, um CPF que não existia, que eu tive que ir até a Receita Federal e comprovar que esse CPF não existia, e juntar tudo isso, colocar dentro de um processo e solicitar essa morte presumida. Não é um processo simples, ele precisa de um trâmite, ele está tramitando já há algum tempo, e fica essa expectativa, né, de que isso seja solucionado para que eu possa dar um pouco de dignidade, né, para ele e encerrar a história dele, né. É triste porque era uma vida, ele era muito jovem, 24 anos, e tinha tudo pela frente, e nem essa morte teve um fim, né, um descanso, assim. Então eu pretendo, depois que isso tudo acabar, quando eu tiver essa certidão, conseguir fazer uma missa, um culto, para poder encerrar com dignidade a passagem dele por aqui.